Eu quero ser seu amigo de novo. Segundo episódio, segunda temporada. Ele já se apresentou, né? Mas a galera já estava ouvindo o episódio anterior, já tá aqui na sequência. Eu me leio a entrevista. Tudo bem. Não ficou ótimo. Estamos aqui, eu, Carol Govari e Beto Bruno para dar continuidade ao episódio anterior. Então, se você chegou aqui agora, volta no episódio anterior para pegar desde o início a história de Beto Bruno pré-Cachorro Grande. Agora a gente vai entrar na Cachorro Grande, mas antes disso, eu gostaria de saudar quem tá aqui comigo do meu lado nesse projeto, Carol Govari. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bom, Lelê? Tudo ótimo. Tá tudo muito... O primeiro episódio foi legal da temporada, né? Sensacional. Eu tô muito feliz. Tu tava super empolgado, eu também tô super empolgada. Eu falei no episódio anterior que vai ter muita surpresa na nossa segunda temporada, inclusive o local da gravação. Né? Estúdio agora passa a ser itinerante. Uma hora cá, outra hora lá. E sabe, assim nós vamos indo. E imagina se a gente começa a sair dos estúdios. Ué, né? Por que não? Tudo é possível. Vamos ver. Agora... Eu adorei. Eu adorei. Curtiu a ideia? É muito legal aqui. Legal aqui, muito né? bacana, gente. Muito provavelmente a gente se estabeleça aqui para o futuro. Eu recomendo. Tu recomenda? Beto Bruno Paulista. Sempre lembrando que nós temos o apoio aqui, na realidade, nós temos o patrocínio nesse podcast, KTO.com, onde a diversão acontece. Faça lá o seu cadastro e venha se divertir. Transforme qualquer esporte que você goste de acompanhar, transforme numa diversão maior com a KTO.com. E temos o apoio aqui da Montecchio Pizzaria, da cerveja da Beer e também da Mora Imagem, né? Não posso esquecer das meninas da Mora Imagem que fazem as nossas fotos e também a gente reforça sempre o convite para que você nos siga no Instagram. Como é que é o Instagram, Carol? @EQSSADN. Que são nossas iniciais. As iniciais de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Depois tu decora. Joga EQSSADN no YouTube também, é no Instagram, Tudo. é no Facebook, é onde tu quiser, joga no Google, ou joga no Google mesmo, Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Vai aparecer, vocês vão nos encontrar em todas as arrobas possíveis aí. Tamo nas redes, nos acompanhem. O mesmo convidado do episódio anterior está aqui com a gente, você já ouviu a voz dele, Roberto Bruno Justo que da é Silva, a voz... Roberto Bruno. Não só a voz dele agora, porque ele é a voz que abre o nosso programa, né? É verdade, né? O cantor da música tema, né? É aquele cara gritando lá, sou eu. Então, aquele cara que no episódio anterior, pra quem não assistiu... Passou um ano fazendo shows horríveis. É ele que é o cantor da nossa música tema do programa. Olha só que loucura. Que loucura, né? Boas relações tem isso. Boa, Carol. Né? Mas aí, Olha boa só. sacada. Aquele cara lá que dava risada. Aquele cara, assim, ó, que não conseguia cantar Muita gente nada. ainda continua dando risada. Espero que isso nunca acabe. Né? Eu também acho. Eu acho bem divertido. Eu acho que todo crooner, ele tem que ter um lado meio ridículo, meio patético. Eu também, eu concordo contigo. Pode confundir isso com carisma. Não, e eu gosto que tu tire sarro dessa galera que tira sarro. Eu acho muito... Eu sempre tirei sarro de mim, sabe? Eu acho que é isso que me mantém onde eu tô até hoje. Acho super válido. Também sou desse segmento aí, Bacana. tirar sarro da gente mesmo. E principalmente em tempos de extremismo e intolerância, saber rir de si próprio é um baita de um trunfo. Fica muito acima dos outros, né? Não, Mas vamos lá, então. Paramos onde? Vamos, então. Paramos quando Onde? Beto Bruno e Marcelo Gross resolveram tocar juntos. O encontro. Sim. E aí? Aí vocês já decidiram formar uma banda e foram atrás dos músicos. Essa banda já chamava Cachorro Grande, como é que é? Tudo muito rápido. Então? Isso, cara, é difícil até rápido, lembrar. né? Deixa eu ver aqui. Aqui tu tem todo o tempo do mundo. Eu falei no final do episódio anterior do show dos Malvados Azuis e a banda do Gross de Canoas, chamada The Junk, fazendo o tributo ao Brian Jones no Garagem Hermética, um lugar que uma pessoa de Passo Fundo, para uma banda de Passo Fundo... legal. Chegar em Passo Fundo icônico, depois. né? O Beto tá em Porto Alegre. Os Malvados estão em Porto Alegre tocando no garagem. Garagem, os caras estão no garagem, velho. Né, e tal. Então tem toda essa balaca aí, né? Que dinheiro não. Balaca pura. Dinheiro não. E era bem isso, né? Dinheiro não, balaca pura. Claro, né? mas é uma fase inicial de uma carreira de uma banda, é isso aí. Dinheiro não, balaca pura. Né? Exato. Mas já era um sonho. Toquei no garagem. Claro. Né? Que massa. Mas daí eu satisfeito com a banda, porque daí no outro dia eles voltaram para Passo Fundo, né? Nos seus carrinhos, para suas casas, eu continuei aqui me fudendo. Né? A banda do Gross tocou, todo mundo foi para Canoas, e tava eu e o Gross ali no outro dia na loja, né? Assim. Se olhando, né? E eu lembro muito bem onde foi
tá? Que nós olhamos um pro outro, foi nesse dia, foi na segunda-feira depois desse fim de semana, desse show, nós terminou o horário de trabalho, nós fomos... Porque naquela época nós almoçávamos no mesmo horário. Depois mudaram nós do horário porque a gente ficava mais tempo na rua. Acredito. Como funcionários, vocês deviam ser ótimos músicos. Nós ia pras lojas de disco. Certo, é óbvio. E daí, nós saímos da loja, assim, né? Nós nem conversamos muito aquele dia, mas eu sabia que ele tinha uma coisa pra me falar e ele sabia que eu tinha uma coisa pra falar pra ele, né? Eu já conhecia o Boizinho. Eu já era amigo do Boizinho. Tá? Já tinha visto ele tocar no ensaio. Fiquei louco. Fiquei apavorado. Falei, no ensaio do quê? Grosso que vai pra puta que pariu com aquela bateria dele. No ensaio no Bafo de Bira, que era uma passagem de som com o alemão Marlene, uma turma muito doida. Enfim, eu tava no meio aí já, né? Mas aquele dia nós fomos comer um cachorro do Rosário, com os ratão ali, tudo. E nós nos encorajamos e falamos meio que junto assim, e aí, quem tem que montar essa banda é nós. Né? Vamos nós montar uma banda. Tá de saco cheio dos teus. Eu tô de saco cheio dos meus. Saca? Vamos fazer umas músicas. Né? E o ponto ali da conversa chegou no seguinte. Gross, tu é um dos melhores bateristas que eu já vi tocar. Mas aquele guri lá, hein? O Gabriel, hein? Ele toca no teu estilo. Mas o Boizinho não era meio metaleiro essa época também? Eu não conhecia ele, né? Mas eu acho que a infância dele, ele foi metaleiro. Ele era metaleiro, né? Cara, ex-metaleiro, tocando bateria... É certo que é bom. Que eu acredito. Eu acredito. Foda. Ele misturando a porrada com o balanço do rock, ele conseguiu. Saca? O metaleiro toca bem, baterista de metal é foda. Cara, o grande lance era aceitar o Gross tocando guitarra, porque ele não tinha tocado guitarra em nenhum lugar. A única banda que tinha deixado ele tocar guitarra era essa banda de Canoas. Essa aí. Horrorosa, saca? E eu fui a primeira pessoa que arrisquei nele como guitarrista. Nunca falei isso numa entrevista. Tá? Mas fui eu a única pessoa que apostou nele como guitarrista. E como o provável parceiro de composição minha. Nem eu, nem ele tinha feito nenhumas músicas. Eu tinha feito músicas lá com os Malvados Azuis, que a gente já tinha gravado. Tinha essa demo que eu trouxe embaixo do braço. No Ficurmasa, lá na Ipanema, não me deixaram entrar e tal, né? Então, o Gross, ele tinha umas demos caseiras com algumas músicas ali e tal, mas nem aqui era legal, nem ali. E eu resolvi apostar nele como guitarrista, não por ele ser um grande guitarrista, mas porque eu sabia que ele era o cara que ia comigo. Eu sabia, ó, esse cara que gosta da mesma coisa que eu gosto. Esse é o meu parceiro. Eu saquei isso na hora. Se eu quero chegar em algum lugar, e se ele também, tá difícil para nós separado, mas nós juntos acho que a gente vai fazer a diferença aqui. Eu pensava só em Porto Alegre na época, né? Claro. Já tinha visto todas as bandas de Porto Alegre tocar. E eu achei que eu e ele junto a gente poderia fazer algo que ninguém tinha feito aqui. Não importa se ele tá na bateria, se ele tá na guitarra, eu achei que tinha que ser ele. E logo em seguida nós começamos a mostrar a música um pro outro, depois desse dia que nós decidimos montar uma banda. E nesse dia já nós botamos o nome de Cachorro Grande, que eu falei pro Gross, existem várias histórias do porquê o nome da banda oficial, essa aqui, ó, é a mais chata. Porque já inventaram cada história, né, cabeluda. É porque eu já tinha uma banda, eu com o Siri e o Cauê Bicho Menino, lá em Passo Fundo. Eu já tinha um power trio que era a Cachorro Grande, que nos intervalos dos ensaios dos Malvados Azuis eu pegava uma guitarra, o Cerezo ia pra bateria e o Cauê Bicho Menino pegava um baixo. Hoje, né, o Siri mora em São Paulo, o Siri, o grande produtor musical, o cara que fabrica vinil hoje no Brasil, né? Na maior fábrica de vinil da América Latina.
E o Cauê Bicho Menino é um músico requisitadíssimo aqui na cena de Porto Alegre, um grande baixista. E nós brincávamos nos intervalos dos ensaios dos Malvados Azuis, que nós era Cachorro Grande. Daí o Gross falou, cara, falou que tu tinha uma banda de brincadeira que o nome era Cachorro Grande. Eu acho que esse nome é fantástico. Então, assim, eu dei o nome, mas o Gross que falou que era um puta nome, saca? Então, tem um pouco dos dois aí no nome da banda. E o Gross começou a me mostrar música, e músicas de um jeito peculiar dele tocar, e eu vi também que não, quem tem que tocar guitarra é tu. No primeiros ensaios aqui da Cachorro Grande, eu já vi que ele era um puta guitarrista, e como as músicas eram nossas, quem tinha que tocar era ele, tocava de um jeito especial. E a banda foi se montando. Nós fizemos o primeiro show em Sapucaia. No Jajaios Pra Frente. Jajaios Pra Frente. E isso show... aí, quem quiser, só pra recapitular aqui, quem quiser lembrar também. Nas nossas redes sociais tem esse cartaz. Eu publiquei esse cartaz lá no nosso Instagram, então vocês acham lá também. E os meninos do episódio dele, eles contam também isso. Contam isso. Mas, enfim, e tem na primeira temporada, vocês, se quiserem, né, lembrar tudo isso, achem nas redes, achem aí no YouTube, no Spotify, etc. Tem tudo lá também. Era um show que a banda do Jajá, o show era deles, a banda de abertura deu pra trás, e eles eram os pra frente. Nossa! E ele falou que tinha uma brecha lá pra nós tocar, se nós quiséssemos, né? Nós tinha feito 2 ensaios já, tocando Beatles e Stones. Parece que eu tava voltando pra Uberlândia 10 anos antes, sabe? Mas de uma outra pegada, um troço absurdo. Os ensaios, assim, foi uma explosão de sons. Até hoje, me emocionei muito nos primeiros ensaios. E daí fomos fazer esse show com uns 5, 6 covers de Stones, de Beatles, e uma música própria, que era a única que a gente tocava, que era Debaixo do Chapéu, que durava uma meia hora. Né? Tá, viu? Mas nisso o Bocudo já tinha vindo de Passo Fundo? Sim, o Bocudo foi requisitado por eles, depois de eu ter mandado toda a galera dos Malvados Azuis ficar em Passo Fundo. O Bocudo era do Malvados dos Malvados também? Azuis, ele é de Marau, né? E foi morar em Passo Fundo. E o Gross e o Boizinho, acho que principalmente o Boizinho, gostou muito dele como baixista. E falou, vamos trazer aquele teu de Passo Fundo. Então, esse primeiro show já foi essa formação. E o Pedro Balão, que ele tava na banda, mas não sabia o que ele era da banda. E daí ele dançava, né? Lembra no nosso coquetel de abertura? Os guris contaram ali também que ele ficava meio fazendo uma performance, daí uma coisa meio canta, aleatória. Vai ali e canta, daí ele chegava assim, fazia uma balaca, saía e tal. Daí... Tá, tu não é mais. Tu não é mais da banda, tipo... Eu dei um... Chega pra lá nele. Na terceira música, ele já não era mais da banda. Assim. Né? Daí... Alguém tem que botar ordem. Só que assim, ó, o show foi fantástico. Pois é, né? Sei versões disso, que realmente foi bom. Fantástico. Cara, o show foi uma loucura. Quem tava lá ficou assim, sabe? Meu Deus, o que é isso, cara? Eu tô vendo um show de estádio num bar com 12 pessoas. 12 pessoas. Um bar enorme ainda, assim, mas tinha umas 12 pessoas, sabe? Aquelas 12 pessoas ficaram apavoradas, assim. E eu fiquei mais apavorado com o som que a gente tava fazendo. Ali eu vi... Tá aqui. Essa é a banda. Tem uma banda. Quando eu desisti de estudar lá, em 80 e poucos, lá, quando eu... Todas as decisões que eu tomei, resolvi apostar, fizeram sentido ali mesmo, sem saber o que ia acontecer no outro dia. Mas musicalmente fez sentido ali pela primeira vez. Eu falei, eu tô numa banda foda. Eu nunca... Cara, o Boizinho e o Gross tocando naquele volume, eu nunca tinha visto nada parecido. E eles estavam tocando comigo. Coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado. Muita gente não tinha visto aquilo, sabe? A química que rolou, principalmente entre eles dois ali, soco no peito, assim, sabe? E a gente levava aquilo para os ensaios. Em menos de 6 meses, nós tínhamos um disco inteiro tocando. E nesses 6 meses, nós fizemos, assim...
no mínimo uns 80 shows aqui na cidade de Porto Alegre. Cara, a gente tocava em Canoas às 6 da tarde e tocava às 9 aqui no centro, em outro bar. A gente tocava em tudo que era canto, a gente chegava lá com os equipamentos e tocava. Daí começou a ser notado. Começou a aparecer os músicos, né? Os músicos começaram... Daí, um parênteses enorme, tá? A primeira vez que eu vim, um pouco antes de Porto Alegre, a primeira semana que eu cheguei aqui em Porto Alegre, de Passo Fundo, eu conheci a Denise. Então, assim, ó, mais do que eu querer estar aqui para montar uma banda, eu também queria morar na mesma cidade que a Denise. Então, a minha luta era não só sobreviver aqui, era o medo de voltar para Passo Fundo e sair de perto da mulher que eu vi que, no primeiro momento, seria a mulher da minha vida e tá comigo até hoje. Tá contigo até hoje, né? E deu as primeiras as fotos, eu acho muito foda. Todo o primeiro material é tudo dela, todos os primeiros anos. Muito foda. Ajudou a criar uma identidade visual de vocês, exatamente, né? Tem o dedo dela em tudo. Muito. Pra quem não sabe, a tua mulher é fotógrafa, artista plástica e tal. Então tinha essa luta também, eu não quero... Então eu sempre pensava, cara, eu não posso ir embora daqui. Imagina, eu não quero ficar longe dessa mulher, não, de jeito nenhum. Era outra coisa que me fazia lutar, e cada vez que subia no palco dava o sangue, literalmente, sabe? Eu queria que as pessoas... Uma coisa que eu tenho até hoje, acho que é por isso que eu ainda tô na estrada. Eu quero que aquela pessoa volte no meu show. Sabe? Não importa se tem ali 50 pessoas ou 5.000 pessoas naquele lugar, eu quero que aquele ali volte. Eu vou fazer o máximo para aquele cara voltar, para as pessoas que pagaram respeitar. E nós já tinha isso, nós fazíamos um espetáculo absurdo sem ter um disco. Só que em 6 meses nós já tínhamos umas 15, 16 músicas. Né? E daí, bem nessa época, nós começamos a tocar só nossas músicas nos shows. Antes de sair o disco, tinha uma galera que acompanhava. Isso era 99 ou 2000? 99. 99, né? Que aí o disco vem em 2000, né? O disco vem em 2001. 2001? Não, desculpa, o disco vem em 2000. É 2000? O disco vem em 2000. Em 6 meses de Cachorro Grande, em Porto Alegre, nós já estávamos assinando um contrato para um disco. Eu não conheço uma história tão rápida, tão... Parece que o Supergrass, eles tocaram num dia em Londres, no outro dia eu já estava assinando com a EMI, mas eu nunca vi um troço tão rápido aqui no Brasil, sabe? E a gente fez tantos shows e já tinha tantos fãs na cidade. Quando saiu o primeiro disco, as pessoas já sabiam todas as músicas. Sim. Era incrível, cara. Era incrível. Os primeiros shows foram para 20 pessoas. Nesses 6 meses, está tocando para 300 pessoas do Garagem Hermética e as 300 cantando as músicas que não tinham sido lançadas. Porque era um público que realmente acompanhava vocês nos shows. Um deles era o Pedro Pelotas. O Pelotas conta, né? No episódio da primeira temporada, que ele era muito fã de vocês. Isso. E aí vem a gravação e, obviamente, o lançamento do disco. Vocês gravaram em Porto Alegre. Gravamos aqui, daí veio... O que aconteceu? Tinha a Stop Records. Esse nome eu vou te dizer, né? E a Cida Pimentel trabalhava lá como... Ela estava no cast para trazer bandas, né? Ela nos viu colando cartaz aí na madrugada chuvosa, tipo uma terça-feira, assim, no inverno, nós colando cartaz na rua, os cartazes que eu fazia junto com a Denise. E aqueles cartazes fizeram sucesso enorme da latinha, todo mundo criou uma curiosidade, assim, pop art, em pleno fim de século... Né? No sul do virada país. De século, né? Virada de século. Não, aquela imagem da latinha em lambe. Eu fico pensando que aquilo em lambe deve ter ficado muito a fuder. E nós colávamos, né? Então era uma loucura aquilo. E a Cida viu do prédio dela, na Independência, ela viu da sacada aqueles caras colando cartaz lá. Na chuva, nós ia às 3 da manhã, porque às 2 passava o colador oficial. E daí nós colava em cima, né? E ela desceu na chuva lá, porque quem são vocês? De lá, o Gross, né? Tocava não sei quem e tal. O Gross já era conhecido, né? Em Porto Alegre e tal. E... vocês que são a Cachorro Grande, então já me falaram muito, discussão, uma porrada.
que legal conhecer vocês, que massa, e papapá. Um mês depois ela conseguiu o telefone da Denise. E ligou pra Denise, falou, fala pro teu namorado e o Gross irem lá na Stop Records, deu endereço pra nós, era longe pra caralho. E a Denise deu dinheiro pra nós pegar o ônibus. Nós fomos lá, conversamos, assinamos um contrato, cara. Assim. Bem assim. Bem assim. Já tava pronto, assim, a gente só levamos embora pra ler e tal, voltamos 2 dias depois, assinamos um contrato num disco, gravamos em 1 mês o disco lá com o Thomas Dreyer e lançamos o disco aqui em Porto Alegre. E foi um marco. Cara, pega mal eu falar isso, né? Falar bem de mim, eu acho saco. Foda-se. Faz 20 anos. Né? Quem tem que falar isso é o público. Mas, velho, foi chocante, velho. Foi um marco, criou uma... E aquela capa de vocês do primeiro disco é muito que massa. É extraída também. do primeiro clipe. Foi bem trabalhado. Saiu o clipe na MTV. Saiu antes o single nas rádios antes de lançar o disco e tal. Tinha o Lee Martinez, que foi o primeiro empresário no show do... Eu lembro dele no show de 1 ano da banda. Nós fizemos um show de 1 ano da banda numa Bruno Kiefer. E ele tava ligado, né? Ele tava na primeira mesa, assim, com aquela... Tinha aquela maletinha dele, lembra? Nunca vi o que tem dentro daquilo. E ele tinha a maletinha dele, ele sentou bem na minha frente, assim. Daí ele foi no camarim, e daí ele desenrolou com a Cida... E rolou o contrato pro disco e fizemos a primeira turnê, né? Daí começamos a fazer os primeiros shows fora de Porto Alegre. Porto Alegre já tava assim, ó, fervilhando pra nós. Isso que foi massa. E os clipes já rolando na MTV, Os clipes já estavam rolando na MTV. O Sexperience. Sexperience, foi o primeiro. Bah, clássico. 3 meses depois entrou Debaixo do Chapéu. E foi quando a gente começou a tocar no interior, porque as rádios daqui de Porto Alegre começaram a tocar o disco, o interior começou a pedir show, nós estávamos tocando todo fim de semana para tudo quanto é lado, sabe? E foi assim, mais uns 6 meses de turnê ininterrupta, lugar pequeno, né? Tudo lotado, todo lugar que a gente chegava parecia um sonho, parecia uma cachorro-mania, todo mundo vestido igual nós, porque viram os clipes. Saca, velho? Uma coisa muito louca, muito louca, que ninguém acreditava. Mas, ô Beto, o que marca, assim, essa fase mesmo do conhecimento de vocês por intermédio do público eu acho que é o clipe de Lunático, né? Eu ia chegar lá. Bah, tu tá alinhado, eu fui pra outra... É que daí o que acontece, Lelê? A edição corta aqui agora. Tá alinhado, mas tá... Que o Lunático... Tá? Quando saiu, a Cachorro Grande deixou de tocar naquele lado B e o Lunático entrou no top não sei quantos lá. Lunático top já 20. ficou Tinha mais... o top 10 no fim de semana. Sim. E o top 20 durante a semana. Lunático levou a já banda... já chegou a banda patamar, pro Brasil. Né? E de uma hora pra outra a banda assume a identidade preto e branca. É o primeiro clipe que eu peguei um por um e falei. Foi assim que eu fiquei conhecendo a Cachorro. Porque, na realidade, por mais que eles já faziam esse barulho, eu já tinha ouvido falar. Mas, pô, na época Lunático... eu era... Não, é que na época eu era o cara, né, o produtor empresário da comunidade Ninjitsu, que era uma das bandas que já estava, assim, estabelecida no mercado. Então, assim, não é que eu tinha aquela máscara de não ir nos lugares ver as bandas menores. Só um pouquinho. Eu queria falar isso pessoalmente. Agora entra na minha vida e na vida da Cachorro Grande, Lelê Bortolassi. Não é ainda. Não, calma. Aí entra... Não, é que eu fiquei conhecendo porque já se falava da banda. Eu já ouvia as músicas tocando no rádio, mas aí um dia eu vejo quando entro na MTV, assim, bah, Cachorro Grande, e aquele clipe dos terno preto e branco, o contraste, preto, né? Eu falei... Uau! Foi quando firmou a identidade da banda. Agora nós somos isso. Nós vamos pra estrada com isso. E daí que olha como é que é o lance da imagem, né? Aí quando eu vejo... Eu lembro direitinho. No meu escritório eu tinha uma TV que ficava ligada na MTV. Cara, acho que a casa de todo mundo era assim. Não era mais rádio. A gente ficava vendo MTV. A gente preferia ver MTV do que ouvir rádio. E aí, quando rola aquela imagem... E aí eu vi aquele clipe. Cara, que do caralho. Esses aí que são os Cachorro Grande. E o Beto, aquela voz do Ozzy na fase inicial do Sabá.
coisa Eu achei que ficou igual. É isso, cara. Eu acho que o Lelê tinha que montar uma banda cover da Cachorro no começo da carreira. É isso, cara. E aí eu pensei assim, ó, eu preciso ver um show desses caras. Qual foi o primeiro show que tu viu? Então, cara, o primeiro show de vocês Não era um show, era uma participação. Cara, era alguma coisa... eu não lembro, mas era um show na Opinião, que vocês estavam... Não sei se era um festival, tinha várias bandas, não lembro. Cara, não lembro, mas eu lembro que era na Opinião. E, tipo assim, vocês... Nós amassava, né? Cara, vocês botaram abaixo. Ô, meu, vinha aquela coisa da disputa que eu tinha do vôlei, cara. Cara, eu não queria só tocar. Foi absurdamente impactante. Desculpa, assim. eu gostei. Desculpa. Eu queria amassar, eu queria que ficasse chato, sabe? Gente. Cara, era uma coisa assim... e eu lembro, assim, cara, que... Nossa, eu fiquei muito impactado. Muito impactado. Era uma porrada, né? Só que... E daí, depois daquilo, vocês começaram a realmente crescer mesmo. E vocês começaram a fazer aqueles festivais que rolavam do interior, que já tinha essas bandas que vinham se estabelecendo já na segunda metade dos anos 90. Que era a Comunidade, Ultraman, Acústicos, Papas da Língua. Exato. O Cidadão Quem, que já tinha e tal. Então, é a geração que eu assisti em Passo Baby, Fundo. Isso. Então, era todas essas bandas que já eram uma coisa efervescente do caralho, assim. Mas aí tinha uma nova geração surgindo ali, que era a Cachorro, a Bidê, que eram bandas... E é outra assim, estética, né? Se tu parar pra pensar. Isso, É outra estética agora. Tu deu esse exemplo, mas só que daí eles chegavam no show, porque eu chegava lá com o eu era o empresário da comunidade, a banda principal da noite, assim, né? Então, nós ficava lá naquela balaca e tal. Não, lá... Balaca certo, né? Headliner e tal, não sei o quê. E também, pra mim, como empresário da comunidade, me interessava ver, tá, como é que o público tá reagindo nesses caras aí, porque tocar depois desses caras é foda. Mas a comunidade, né, era uma banda que realmente... Sim. A presença de palco tem até também, hoje um show muito forte, assim. Sim. É um estilo musical diferente. Era mas a é uma comunidade banda que eu tinha acabado de assistir no abrindo o show do Chili Peppers. Isso aí. E 2002, foi fantástico. E logo em seguida, nós conseguimos um convite para assistir mês depois o Comunidade no Opinião. E eu e o Gross piramos na produção, no público, principalmente na produção. O público eu já tinha visto lá no Reação. Era o show aquele tinha uma luz diferente, mais cara lá, que eu e o Gross, assim. Daí eu perguntei, Gross, tu conhece o empresário? Era luz verde, o japonês, o troço não, era depois. Tinha umas luzes mais caras lá que chamou nossa atenção. Não sei como é que chama hoje, mas na época eram as Moving Lights. Moving Lights. É isso aí, cara. Era as Moving. E daí eu lembro que... Aliás, era uma batalha eu convencer os comunidades que tinha que botar aquelas lâmpadas no show. Tem que gastar. Não vamos gastar. Vamos sim. Então, pra show na Opinião tem que gastar. Não sei se eles gostaram muito, mas eu e o Gross gostamos. E daí eu lembro de eu só olhar pro Gross assim, quem é o empresário deles? O Gross, Lelê. Consegue o telefone dele. E ele conseguiu, não sei como, conseguiu o teu telefone. Na época não era bem assim. E o fax, conseguiu o fax? Não. Fax é da primeira temporada. Não, mas daí Aí eles... Mas tu já tinha escritório próprio ou tu ainda tava no Bafo nessa época? Não. Tinha história própria. Tá. Porque quando eu tô no Bafo... Eu era de várias bandas. Sim. Mas ali, na virada dos anos 2000, a comunidade realmente explode e eles me exigem a exclusividade. Então, daí eu tenho que largar a Tequila Ultraman e sigo só com eles. Né? Então, a comunidade tava amassando. Nossa, cara, a comunidade fazia... Tava chato. A comunidade fazia, cara... Tava chato, tipo, porra. Não, sério. Tu entendeu, né? A ironia, né? A comunidade fazia 70, 80 shows por ano. Era absurdo, assim, sabe? Nós ganhava grana mesmo. Sabe? Então, personagens bombados. Era impressionante. Assim. Então era muito show. Então, e eu trabalhava sozinho, né? A equipe foi crescendo e tal. Mas aí corta pra esta fase. Mas o que tu achou da minha intervenção? Tu não sabia dessa, que nós estávamos nesse show. Não sabia. Realmente eu não sabia. E foram as luzes. É que o show da Opinião... É que o show da Opinião, na minha visão na época, e acredito que... Não, cara, na nossa visão, rapidinho, alguém tá investindo aí numa coisa que não investiu. É porque tinha que ser o show do investimento, cara. Tu ganhava o dinheiro fazendo a tour com o show nos lugares do interior, Santa Catarina, que a Manchete tocava não dá nem pra levar. Mas a Opinião não é show pra tu ganhar dinheiro. É pra tu causar um impacto das pessoas. Tá aí o resultado. Faz sentido. Tá aí o resultado. Os caras de uma outra banda falavam, pô, tem uma produção aqui, sabe? E realmente era caro de fazer aquilo. A gente lotava a Opinião, dava uma grana de bilheteria, mas gastava tudo. Mas era a porta, era a vitrine pra vender o show no interior. O telefone não parava de tocar depois, é claro. Mas aí a gente começa a se cruzar e tal, começa a conhecer os caras, mas aí, ao mesmo tempo, eu começo a ver mais shows de vocês e eu começo a ver vocês quebrando as coisas.
Ah, é verdade. Imagina. Tinha esquecido dessa parte que tu tava meio cabreiro eu de sei pegar... eu sei porque, olha, foi só, agora deixa eu falar. Daí o Gross ligou, foi o Gross que ligou pra ti, eu não tinha telefone, né? Sim, tu foi ter telefone em 2018, mais ou menos, né? O celular, sim. Celular. 2016, eu acho. 2016 tu foi ter celular. Copa no Brasil ali, eu acho que foi. O que acontece? No outro dia eu fui lá no Gross, e daí tu falou lá com o Lelê e tal. Falou, ele pediu um tempo, ele falou, eu tô no meio de uma turnê aqui, eu gosto da banda, mas me dá um tempo aí pra me responder. Tu lembra disso? Sabe por que eu fiz isso? Porque tu tava com medo que nós quebrássemos todos Não, é porque eu era exclusivo da comunidade. Tinha exclusividade com a E comunidade. eu precisava conversar com eles porque eu já achava que havia um desgaste ali e eu precisava de outra banda junto. E aí eu fui conversar com eles. E aí foi, gurizada, Já eram anos e anos de comunidade. Sim, desde 97. Já ali nós já tínhamos... Isso aí já era 2013, eu acho. 2002, 2003. Já era 2002, 2003. E aí eu falei pra eles, gurizada, olha só, eu preciso ter mais banda e tal, babá. E eles não abriram mão da exclusividade. E aí eu simultaneamente conversando com o Beto e com o Gross. E aí vocês já tinham, eu acho, a demo do Próximas Horas Serão Muito Boas. Eu não me lembro exatamente, cara, se vocês tinham alguma coisa, mas eu lembro que eu acho que eu fui ver um ensaio de vocês no Bafo, que vocês foram me mostrar as músicas novas. Acho que foi isso. É porque, a gente bebia tanto na época. Por exemplo, do Bafo, nós bebíamos. Não, te juro que eu não lembro. Um churrasco. Cara, é que eu lembro que vocês me mostraram as músicas, tá? E aí eu ouvi, opa, sabe, tem coisa aqui. Sabe, tem coisa aqui. Ó, eu morava do lado do Bafo, né? Nós falamos com o Moica era meu amigo aqui desde quando eu cheguei. Da época da rodoviária eu era amigo do Moica já. Alexandre Moica, guitarrista dos Acústicos Valvulados. Moicano. O Moica falou que não estavam só mais ensaiando no Bafo, que estavam experimentando fazer umas demos. Daí eu falei, Moicano, quanto é que dá? Custa ali pra nós fazer uma demo ali. Nós temos umas músicas aí, queria gravar tudo tocando ao vivo junto e tal. E daí, nós já era uma banda famosa, já era uma das maiores bandas aqui do Sul, né, e tal. Sem dúvida. Ele falou, não, deixa eu produzir junto e vamos fazer na boa lá. Fizemos a demo e levamos pra casa e falou, tem um disco aí. Nesse meio tempo tu aparece. Daí volta eu, tu e o Gross lá no Rafa. A demo a gente fez num dia, né? Please Please Me não foi feito num dia. Mentira, viu? Tinha 4 no dia anterior lá. Nós fizemos aquela demo num dia, sem overdub. Gostamos do som pra caralho. E aquela demo é foda. Sim. Tá. Nossa. Já tá tudo lá, né? Só desorganizado. Nesse meio tempo, tu aparece e tu, irmão do Rafa, né, velho? Então, Lelê, vamos fazer uma coisa, vamos lá. Tu e o Gross lá no Rafa negociar com o Rafa ali 1 mês de gravação do disco ali. Lembrou? Porque nesse meio tempo... Chegou nós 3 ali. Nesse meio tempo tem a decisão que eu tenho que tomar. Que é tipo assim, tu fica Tá. As comunidades me botaram na parede. Tá, olha só. Ou tu fica com eles ou tu fica com a gente. E aí eu fiquei naquela dúvida. Porque, eu tinha uma banda que era tudo risco, muito né? garantido. Exato. Mas eu já sabia que a Cachorro Grande era uma banda de futuro. E mais, eu já sabia que a Cachorro Grande era uma banda que já tinha feito muita coisa pro centro Nós do país. já tinha tocado no Brasil inteiro. Tá. É uma coisa que a comunidade tinha uma dificuldade. A comunidade tinha dificuldade. Nós já tinha abertura por causa da MTV. E nesse meio tempo acontece também a nossa dissolução com o Lee, né? Exatamente. Quando vocês me procuram, vocês já não estão mais comigo. Fui eu que tive que ligar. Foi a primeira situação chata, né? Que teve na banda, né? Fui eu que liguei, falei, bicho, se perdeu um pouco com nós, assim. Teve alguns problemas pessoais e a banda ficou à deriva. Uhum. Engraçado, porque a gente já tinha feito todas as capitais brasileiras. Tudo. Já tinha feito todos os festivais. No primeiro disco, vocês já tinham rodado o país a full, assim. Nós estávamos gravando o segundo disco, nós já tínhamos ido tocar em São Paulo umas 10 vezes, coisas que as bandas daqui não iam, que já tinham 5, 6 discos, não iam. E isso pra mim foi definitivo na escolha, porque eu pensava, eu já via o mercado gaúcho saturado. Sim. Né? E eu queria, eu também como profissional, eu queria algo a mais. E aí eu via na Cachorro esse passo, né? Mas aí eu tive que optar. E aí eu optei por ficar com eles porque eu achava que eu poderia ir adiante. E na época o meu escritório, ele era
numa casa alugada pela comunidade. Era uma casa onde ficava todo o equipamento da banda, onde o Fred antes morava no andar de baixo e eu trabalhava no andar de cima. A gente tinha um estúdio no fundo, uma piscina. Mó barato. Putaria. Enfim. Churrasco. Uma loucura. Nós ouvimos o disco lá com o Fred, lá no somzinho deles. Velho, a minha visão é que eles foram muito parceiros. É que a tua, depois tu veio me dizer que talvez não tanto, assim, mas a visão nossa é que eles tinham nos abraçado. Escolhas, Beto. Isso aí, hoje em dia... Tu sabe que eu e Frederico Chernobyl, nós temos um amor, assim, entre nós, que é uma coisa indescritível. Mas, cara, sem dúvida, cara, sabe? Isso aí... eu comecei, naquela época eu não tinha entendido ainda isso, sabe? Eu tenho, assim, uma coisa de amizade muito profunda com ele. E sentia carinho já dele naquela época. É que na época não tem como tu julgar. Hoje, 20 anos depois, é muito fácil a gente se dar conta disso. Pô, velho, os caras tinham uma ideia, eles tinham em mim uma pessoa que cuidava da carreira deles. E, de repente, pra eles perder essa pessoa ou dividir essa pessoa com outra banda... não era confortável para eles. E eles estavam numa legal. Tanto que quando a gente termina, dissolve essa sociedade que a gente tinha, uma sociedade de fato, entre eu e a banda, eles vão trabalhar com a Cláudia, que era a esposa até hoje do Nando. A Cláudia assume a banda como manager deles e eu vou trabalhar com a Cachorro Grande. E aí que a gente começa essa história e eu lembro que era muito louco, porque como eu tive que sair do escritório da comunidade, eu fui trabalhar em casa. Eu tinha comprado uma casa pra mim no bairro Maitá ali. Eu vou trabalhar uma casa de 2 quartos, então eu monto meu escritório num outro quarto. Porque eu meio que saí, assim, da minha vida com a comunidade. Eu não tinha guardado dinheiro na vida, sabe? Mas, enfim. Então, e aí a coisa começa eu começo a ver a Cachorro Grande ali. E aí eles têm esse lance da gravação do segundo disco. Né? Que a gente chega junto no estúdio lá, negocia com o Rafa pra gravar no Bafo. Mas antes disso, tem a história da Orbit. Que a Orbit era a gravadora da RBS. Essa porra do grupo RBS. Que eles já haviam conversado. Lelê, não. Agora a gente entra pra gravar o disco. A gente chega com o disco pronto pra Orbit. Não, mas vocês já tinham um contato com a Orbit, que a Orbit tinha oferecido pra vocês uma verba de R$5.000 pra vocês gravarem o disco. E era o que tinha. Era o que tinha. Tinha 5 mil pra gravar um disco. Mas não teve, né? Acabou não... Ok, não teve por quê? Porque depois que eles gravaram o disco ao vivo, levaram lá... Não curtiram. Os caras da gravadora viram... Uma bosta isso aqui. Tá uma bosta isso aí. Isso aqui não vai tocar no rádio. Os caras estão usando as mesmas técnicas dos Strokes, dos Hives, dos White Stripes. Isso aí não funciona aqui. Aí que o Beto... Só que daí o resto do país pirou. Aí o Beto pega, né, e olha na cara do diretor artístico, na época da gravadora, e diz pra ele a frase clássica, tu enfia essa gravadora no meio do teu cu. Eu tô contando a história que era pra tu contar. As próximas horas serão muito boas. Não, e eu ali assim, sabe? Deixa eu fazer um parênteses. Estou trabalhando com uma banda de rock. Deixa eu fazer um parênteses do lado da banda aqui, tá? Começou aqui em Porto Alegre, no segundo clipe interior, no segundo clipe de baixo, no terceiro clipe lunático, Brasil inteiro. Entra no top 20, tá? Entra no top 20. A banda fez tudo que podia fazer aqui já no Sul. Já tinha tocado em todos os cantos do estado. Sim. Já estava tocando nos principais festivais. Já tinha feito palco pequeno no Planeta. Já tinha tocado em todas as cidades. Começa a tocar lá fora, sabe? Sim. Incrível. Fizemos tudo que a gente podia como uma banda independente. E de 2001, o disco foi gravado em 2003, só foi sair em 2004. Nesse hiato, é uma coisa muito séria que eu vou falar agora. Nesse hiato entre a gravação do disco e o não lançamento do disco, que a gravadora daqui não quis, a banda que fez já várias turnês nacionais e chegou a ser uma das maiores bandas do Sul, uma das maiores promessas do rock brasileiro, estava para acabar. Porque Sério? a gente já tinha feito tudo o que podia fazer com aquele primeiro disco. Na época do Lee Martinez. A gente já tinha feito tudo o que podia fazer, já tinha tocado em todos os cantos do país. E não tinha nada novo para trazer para o mercado. E a banda estava perdendo espaço já no primeiro disco. E nós estávamos completamente perdidos. Quando a gravadora aqui de Porto Alegre se comprometeu a lançar o disco, ouviu o disco, achou horrível, porque nós gravamos ele ao vivo. Que era o que a verba permitia. Claro. E não tinha o conceito também. Nós gravamos numa garagem
com fita de rolo, tá? Que era uma coisa que os gringos estavam voltando a fazer e só nós que fazia isso no Brasil. Logo em seguida, todo mundo começou a fazer isso. Mas quando a gente lançou, era uma coisa que não foi... Pra rádio era uma coisa muito fora. Porque tinha aquele revival que ele falou ali, aquelas bandas ali, Hives, Strokes. Então, de voltar a gravar com equipamento antigo e gravar ao vivo. Um som mais sujo, né? Não, som mais parecido com o que a gente tinha ao vivo. Porque olha só, o primeiro disco da Cachorro Grande, tá? Quando saiu, pra mim foi uma grande decepção. Hoje ele é considerado um dos maiores discos de estreia do rock brasileiro. Que pra ti foi uma decepção? Porque tu achou muito limpo? Muito limpo, não vem com a sonoridade que a gente fazia no palco. Do show, o palco era destruidor e tu via aquilo, Lelê. Quando tu via o disco... Isso era um problema clássico das bandas brasileiras no início dos anos 2000. A grande maioria dos músicos reclama a mesma coisa. Acho que era o padrão que as rádios exigiam de limpeza do som. Isso obrigava os produtores a afastar a sonoridade ao vivo e pensar no que tinha que tocar no rádio. Exatamente. Então, quando o cara ia no show dos primeiros da Cachorro Grande e via o show, ficava, meu Deus, o que é isso? Isso aconteceu com a comunidade, acontecia isso também. Daí tu ia ouvir o disco tava limpinho, não tinha aquela porrada. Só que daí, na tentativa de buscar o som do disco, do som ao que a banda fazia ao vivo, numa garagem, literalmente numa garagem, com um som de fita... E nós vamos gravar ao vivo, em vez de separado, igual ao primeiro. Ali, pela primeira vez, a gente consegue um som único no Brasil. Que a galera do resto do Brasil, que começou a pegar essa onda lá de fora, se identificou muito. Isso daí nos levou imprescindivelmente a mudança para São Paulo, que era uma coisa que estava se atrasando já. Foi quando o Lelê pegou isso um ano antes dessa transição aqui. Já se faziam shows lá. Meu telefone já tocava pra Cachorro tocar lá em São Paulo. Por causa desse disco, porque o primeiro já tinha feito tudo. Já tinha bandas tipo o primeiro em tudo que é canto. Aqui em Porto Alegre surgiu bandas como o Gordo Carlinhos, desculpa, o Carlinhos Carneiro costuma falar, que tinha as bandas genéricas da Cachorro. Já tinha bandas fazendo o som do primeiro disco da Cachorro Grande em Curitiba, em Salvador, sabe? Em São Paulo. Bandas abrindo o nosso show, estilo Cachorro Grande, na época do primeiro disco. Aquele estilo, ele secou. Em 3 anos, a gente fez tudo que podia fazer. Tinha que fazer alguma coisa nova que mostrasse mais o show. E a gente acabou fazendo junto ali na garagem do Rafa, velho. E aí vem a clássica história do carro. Do Fiat Palio. Que tu vendeu o carro. Eu tinha um Fiat Palio quitado. Os caras recolheram 5 palitos, tivemos que vender o carro do Lelê. Que daí eu... eles recolheram a grana. Não, a gravadora não chegou a pagar. Não, o Beto mandou o cara enfiar o disco, a gravadora no cu. Enfia essa gravadora no teu cu. E aí saíram de lá, eu olhei pra trás, até mais, o pessoal, vou tentar acalmar os caras. E aí não teve contrato, não teve bosta nenhuma. E aí, mas eu cada vez mais me convencendo que aquilo ali era uma coisa de verdade. Então, a partir disso, cara, vou ter que bancar esse disco. Sim. E como eu tava dizendo antes, eu não saí do meu trabalho com a comunidade com grana, porque eu não era um cara que guardava dinheiro. Eu tinha comprado uma casa pra mim, tá legal, tinha meu carro, beleza. Não, tu comprou essa briga, velho. Tu mandou, tu ficou bem feliz quando eu mandei enfiar a gravadora. Porque eu achei legal. Eu achei legal. Tu viu quão é verdadeiro, o quanto eles querem lançar essa porra, quão ele é diferente. O espírito do rock and roll tava não ali, é porque a nossa música tinha que se enquadrar no som da Atlântida FM que a gente ia deixar de lançar o que a gente quer. É isso aí. Sabe? A gente tava preocupado com uma coisa muito maior que a música, muito maior que qualquer coisa. E eu precisava desses R$5.000 em 2003. Eu acredito, saca? porra. Cara, tô falando de 21 anos, R$5.000 hoje é grana, mas não dá pra gravar um disco. Mas há 20 anos atrás também não dava. Aí, beleza, o que eu decidi? Vou vender meu carro. Foda-se. Pô, investimento. Vendo meu carro porque realmente acredito nisso. E aí a gente faz o disco, a Denise de novo entra e faz as fotos, a gente pega e faz genial, o clipe de Que Loucura a gente faz
com um orçamento absurdo de 600, 700 reais. A gente tirava de um pouquinho de cada show e transformava em clipe. Não tinha um caixa, nós tinha um caixa. Eu consegui convencer eles a fazer um caixa pra gente ter grana pra fazer as coisas. E aí, né, daí até porque eu imagino se deixasse a grana na mão deles, não tinha agora. Não, mas eles gastavam tudo antecipado. Já. Não, é verdade. Isso eu acredito. Eu dava adiantamento na hora, não tem nada pra resolver. É que o primeiro disco com a DEC teve uma grana da gravadora pra ela fazer os clipes, né? Pelo menos do primeiro, do segundo. E o advance da gravadora, que na época se recebia grana. A gente vai pra fazer clipe, né? Não, o advance da gravadora foi o que eu falei pro Rafa Ramos na época. Eu falei, cara, eu não quero dinheiro. Eu quero 6 meses de aluguel num flat em São Paulo pra banda morar em São Paulo. É o que eu preciso de ti nesse momento. Estamos chegando no Pista Livre, calma aí. Mas essa história aqui o Lelê já contou no primeiro episódio, nos primeiros episódios. Tá, então olha só. Fica tranquilo. Aqui lança o disco, né? Daí nós vamos fazer um show. Daí a gente é despedido da gravadora. A gente manda para outros lugares, não tem resposta. E daí a gente vai tocar na praia aqui, aonde? No Ibiza. No Ibiza. E eu já tinha, por intermédio do Eduardo Santos da Ipanema... Eu tinha conhecido a Cris, que era uma das sócias da revista Outra Coisa, que o Lobão era sócio. Cara, a Cris, querida Cris. E aí eu consigo contato com o Lobão, trago ele para Porto Alegre, pago a passagem. Ele, a Regina, esposa dele, busco eles no aeroporto, levo eles pra Atlântida, pro Ibiza, que era uma casa de música eletrônica, mas ia ter um show de umas bandas. Eu acho que era vocês e mais umas outras bandas. Rosa Tatuada. Nós abrimos o show da Rosa Tatuada. E tipo assim, tinha, sei lá, 300 pessoas na área externa vendo o show, assim. Só que uma delas era o Lobão. Lembrando que isso daí já é quase 4 anos depois do primeiro disco. Isso já é 2004. Isso é janeiro de 2004. E a Cachorro Grande tava em decadência. Sim. Tá, nós tava meio o que vai ser agora, né? Mas na terceira música do show, o Lobão me olha assim, quero lançar o disco deles pela minha revista. A outra coisa, teve um papel importantíssimo, né, nessa época. Nessa época, no começo dos anos 2000, ali 2004, 2005, lançou muita gente massa pela Outra Coisa, né? Carol, o nosso primeiro disco foi lançado por uma gravadora aqui de Porto Alegre. E o máximo que ele chegou foi no interior, nas maiores cidades do interior. Tá? Quando o Lobão lançou o disco, foi nas bancas de todas as capitais 20 mil cópias. Porra! Todas as capitais brasileiras, nas quais nós chegamos com o nosso show logo em seguida que foi lançado o disco. Simultaneamente. Que daí chama a atenção das gravadoras que já haviam uma conversa, porque eu tento lançar esse disco por outras gravadoras. Eu mando pra DEC, eu mando pra Sony, eu mando pra Universal. A Universal manda um contrato pra gente assinar. Imagina. Eu lembro do que a gente saiu pra comemorar quando o contrato chegou, lembra? Eu também lembro. Acho que a gente foi num barranco, foi alguma churrascaria, nós enchemos a cara, nós se abraçamos, nós bebemos todas, porque a Universal comprou. Era um contrato de 3 discos. E nós assinamos o contrato e mandamos, não podia falar pra ninguém. E nós mandamos pra Universal e esse contrato nunca mais voltou. E os caras não me atendiam mais e tal. Tipo, foi uma manobra... Foi punk aquilo. Acredito. Que a gente foi do céu ao inferno em poucos dias. Mas aí se lançou Próximas Horas, a gente conseguiu o contato pra chegar no Jô Soares. Chegamos no Jô Soares, fizeram a primeira vez do Jô Soares, lembra? A primeira vez da Cachorro no Jô. Foi, mano. E, bom, e aí... Uma repercussão absurda, né? Na outra semana, daí já... A DEC entra em contato contigo, não? Isso. Nós já estávamos... Não, já havia essa conversa. Nós já tinha ido... E o Rafa queria observar. Nós já tinha ido pra São Paulo, nos próximos shows de São Paulo, a gente não só tocava no São Paulo, a gente começou a dar umas passadas pela MTV por convite deles. Isso. Sim. Ali começa a cachorromania, velho, pro resto do Brasil. Ali começa a se tornar o que seria logo em seguida... Cara, em algum momento de 2005 a 2008... Cachorro Grande foi a maior banda de rock do Brasil. E o começo da explosão é bem aí. É bem ali, porque daí quando a DEC contrata a banda e os guris vão gravar o Pista Livre, aí em dezembro... Negocia 6 meses o aluguel, isso aí. Vocês estão morando em São Paulo, então eu tô fazendo show direto em São Paulo. Não existia show no Rio Grande do Sul.
Sim, sabe? não, tô Tinha ligada. proposta e vinha, mas eu sempre encaixava 2 shows porque a banda tava morando em São Paulo. Claro. Né? Era isso, sabe? Então rolava essa situação assim de eu já tinha um apartamento em São Paulo, eu ficava indo e vindo e tal, então aí a função começou a rolar. Só que a Cachorro fazia aquele circuito ali do Baixo Augusta direto. Era Fan House, era Outs, era o que mais que tinha ali. Era Fan House, o Inferno. Clube Inferno, que era assim, ó, era a nata do rock naquela época ali em São Paulo ali. Nossa, e eles morando no mesmo prédio que a Pitty morava, com a galera que a Pitty também era da DEC, que eles tinham vindo de Salvador, aí já rola amizade com todo mundo ali, e aí as coisas aconteciam. Né? Daí tu ia nesses eventos de São Paulo lá, 300, 400, 500 cabeças. Daí abriu pro rock. Isso, aí começa a vir os festivais, esses que era na época tinha Abril pro Rock, Goiânia Noise, Bananada, Se Rasgou. E nós era headliner em tudo. Tudo. Não, é uma época ali muito efervescente. E eram coisas bem assim, viajava a Cachorro Grande e o Jander, que era o técnico de som e road também. Eu não podia ir junto porque não tinha grana. Não, o festival mandava dinheiro pra banda. Não tinha nada disso. Esse negócio de segurança começou no Pista Livre. Sim, e aí a gente vai... Tá, beleza. Aí tá. Aí grava em 2004, né? Janeiro de 2004. Dezembro de 2004. Tá falando qual? Dezembro de 2004 ou janeiro de 2005. Se grava... Eu lembro... Isso, eu lembro que é... Tá, então peraí. Desculpa, olha só. E daí tem aquela reunião do Rafa Ramos, nós em São Paulo, no Flat. No Flat. Verdade. Tava nós 5, tu e o Rafa. Verdade. E ele queria conversar. A gente sabia que nós já estávamos num flat alugado pela DEC, então já estava meio caminho andado, a gente sabia o que eles queriam com nós. Tudo que a gente não imaginou é que eles queriam um disco uns 7 meses depois que foi lançado o Próximas. O Próximas estava começando a explodir. O clipe de Que Loucura, de Rei Amigo, explodiu na MTV, saca? Muito. Tinha um programa que tu ficava, tipo um videogame, tu ficava brigando com a outra banda pra ver qual clipe passava, a Cachorro Grande amassava as bandas, saca? Era um sarro aquilo. E nós em São Paulo direto morando no Jandaia, que era aquele hotel, nós no Jandaia. Daí um belo dia o Lelê fala, vamos, gurizada, vamos pro Flat. Vai ter... O Rafael Ramos vai passar hoje lá e vamos falar sobre o contrato pela primeira vez com uma grande gravadora. E daí chega o Rafael Ramos lá e conversa com ela. Moçada, né? Se apresentou, tudo cara mais legal do mundo, um dos melhores amigos da minha vida. Uma figura. Daí ele pediu um disco, né? E nós tínhamos acabado de lançar o disco. Daí ele falou, ó, para nós começar o nosso trabalho, seria bacana a gente começar gravando um disco. Vocês têm um disco? Vocês têm as músicas de um disco? Daí eu olho pro FedEx, né? O Gross, né? Aqui. FedEx assim, ó. Eu volto a olhar pro Rafa e falo, temos um disco, sim, temos as músicas todas aí e tal. Não tinha nada. O disco, então, seria começar a gravar daqui 2 meses. Vocês podem me mostrar as demos. Eu quero produzir com vocês o disco e tal. Não tinha o disco, Lelê. Não tinha uma música pronta. Saca, velho? E nós falamos na cara dura ali que temos. Acho que o Gross comentou isso também. Temos, sim. Sabe o que acontece? O Rafa vai embora, eu pego um violão, o Gross pega um violão. A gente se tranca no quarto... cada um tinha um quartinho. Se tranca no meu quarto com equipamento de 2 canais. Parecia nós no início. Em 3 dias nós fizemos umas 15 músicas, dessas 15, 12 entraram no Pista Livre. Porra. Pra mostrar uma demo pro cara. Essas músicas a gente fez correndo. Pô, e vamos combinar que o Pista Livre tem algum hit, Não, hein? tem 4 clipes que entrou no Tá top louco. 10. Exato. Né? Sinceramente, ficou em primeiro lugar em várias rádios. No top 10 da MTV, foi o primeiro lugar da Cachorro Grande lá. É um disco que a gente fez assim nas coxas, literalmente. Num quartinho menor que esse, que era o meu quarto, que era o único que tinha sacada, né? E a gente gravou ali, um no olho do outro, saca? Aquela coisa, o canhoto e o destro, meio o John e o Paul, quando aconteceu uma coisa parecida no A Hard Day's Night, né? Aquela coisa assim, nós... Isso é uma... Como é? O bom brasileiro, e pai, nós ali, situação dramática, e... Nós temos essa fita ainda.
né? Nós compondo essas músicas. Daí nós terminamos a música, era umas 8 da manhã, assim. Tá pronto o disco, galera. Tá, mas olha só. Daí acorda o Bocudo, vai lá e grava o baixo, o Boizinho vai lá e depois grava um pandeirinho. Tava ali a demo do disco. Agora nós vamos ter que encerrar esse episódio por causa do tempo, tá? Vamos lá. Sério? Já? Sério. Mas olha só. Ô, meu, por que passa rápido? Porque tá muito massa. Tá, mas agora eu vou ter que trazer pro público uma história que eu acho que ninguém sabe. E tu vai ter que contar. Porque essa história só eu e tu vivemos. Tem brecha. Tu acabou de falar da música Bom Brasileiro. Nesta música... tem uma frase que fala o seguinte: as partidas de futebol iluminadas pelo pôr do sol. Da onde tu tirou essa frase aí? O que aconteceu na beira da praia do Rio de Janeiro que tu viu um dia que depois tu me disse assim, ó, pá! É por causa dessa frase, é por causa desse negócio Puta, Lelê, tu vai ficar decepcionado comigo. A memória. Não, sabe o que é, não é? Dá pra ver o cérebro do Beto. Deu bug. Não, meu. Não, tá pegando fogo. Menos que isso. Música do Gross. Então tu me mentiu uma vez. Não, eu vou te falar o que eu te falei, porque assim, ó... Acredito muito. Não, eu vou te falar que eu salvei essa letra, mas é uma outra parte que eu fiz. Quer ver, ó? Era assim, ó... A cachaça no bar. E daí na versão do Gross era Yas morena pra vida relaxada. Eu falei, não, Vedex. Não, que coisa horrorosa. Eu falei, então bota uma coisa melhor. Daí eu falei, e a cabeça cansada de pensar. Essa é a única frase minha nessa música. Essa das partidas de futebol, eu acho engraçado o Fedex falar, porque o Fedex nunca foi num jogo, né? Pois é que na verdade... Tá, mas conta então a história que eu não tu conheço. Me contou uma vez. Não fui eu, caralho! Certo que foi. Não. Pô, tu me enganou, Beto. Não fui eu, te falei isso, tu que tá louco, cara. Tu que esqueceu, eu te contei essa história que é pra a cabeça cansada de prensar. Não, é que uma vez tu me falou que o negócio das partidas de futebol era por causa de uma vez que tu viu eu dar uma bicicleta lá num jogo. Já tinha música, meu. O pior é que ele deu uma bicicleta, cara. Ele tentou umas 8 vezes. Os caras passavam a bola e falaram, vou me meter lá, tô dando umas bicicletas que deixa com o velho. Cara, ele tentou umas 8 vezes. Os caras, o que esse cara quer, velho? Na 8ª vez ele foi lá e guardou. Pô, pegou e deu uma no ângulo dos caras, velho. É que bicicleta na areia é mais fácil, né? Mais tranquilo, né? Não, o cara cai de... Mas é brincadeira. O cara cai de descosta. Brincadeira. Tá, mas olha só, a gente precisa... O tempo estourou. Não acredito, A gente vai ter mais um episódio com o Beto. Nós vamos falar da parte final. O que o pessoal tá nos oferecendo? Bebida? É isso? Né? Estão oferecendo vinho? Queremos. Pega um tinto. Olha, o que ele tá... Fala pra ele, queremos tinto. As pessoas passam aqui e ficam... Olha só que maravilha esse estúdio. Tu viu como é legal gravar aqui, Beto? As pessoas Porque aqui passam... acaba acontecendo isso, entendeu? Como assim? As pessoas veem que a gente tá aqui e nos oferece bebida. Tô dizendo que esse loucura. Estúdio é mais legal. Como assim? Nós vamos ter que gravar mais coisa no outro. Mas acho que nós vamos ficar nesse aqui definitivo. Não, eu quero entrar pra equipe. Passam e oferecem coisas. Eu quero entrar pra equipe. Eu quero entrevistar Carlinhos Caneiro. Não, assim, ó, a gente precisa... A gente vai encerrar aqui, então, esse episódio, e a gente volta no próximo, pra daí sim falar de uma fase final de Cachorro Grande. E eu preciso falar contigo também, obviamente, no próximo episódio, porque a gente tá contando história aqui, mas hoje tu tá numa carreira solo consolidadíssima. E a gente vai ter que falar sobre isso também. Então, vamos falar tudo sobre isso, vamos falar sobre isso tudo. Ok? No próximo bloco, lindo. Próximo episódio, pode galera, como tu quiser. Tá bacana isso aqui, hein? Pô, não, tanto que, tipo, meu Deus, a gente vamos sair daqui, tipo, 4 da manhã. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá. Você que está nos ouvindo ou nos vendo, seja lá quando você vai estar consumindo esse conteúdo, né? O que interessa é que você está vendo a história do Rock Gaúcho, a história dos integrantes do Rock Gaúcho, feito de 95 a 2015, com licença poética para vários anos antes, vários anos depois. Esse é o podcast, videocast Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. E onde nos encontram além do vídeo e do áudio, Carol? Nos encontram em todas as redes sociais possíveis. Estamos disseminados por todos os lugares aí. Joga lá no Google ou digita no Instagram EQSSADN, que vocês acham o nosso link list lá de todas as plataformas onde vocês nos encontram. @Meryl Streep Oficial. Em breve, mais um episódio de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. A gente volta com Beto Bruno em breve. Valeu!